começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe nosso irmão Everson Ramos, que hoje vai falar para nós o Consolador Prometido. Tudo bem, Everson? Tudo bem, Marcelo. O Espiritismo considera que a humanidade recebeu até hoje 3 grandes revelações dos planos superiores. Quais foram elas? Quando ocorreram? Qual o seu significado e quais foram os seus agentes? Ok. É sempre importante a gente lembrar que onde quer que o ser humano esteja, em qualquer plano da vida que ele se encontre, ele está sempre sob a regência das leis divinas. E essas leis determinam que o progresso do espírito deva ocorrer permanentemente. De acordo com a nossa condição de entendimento dessa lei, a dinâmica da lei divina promove essas novas informações. Então o ser vai evoluindo e, ao longo do tempo, essas novas informações acerca da lei divina, dos objetivos da lei divina, vão sendo trazidos até nós. Isso seria também em função da própria evolução dos espíritos da Terra? Sim. Os espíritos eles se reúnem em todo o universo de acordo com a sua condição espiritual, a sua condição de evolução. No nosso caso particularmente, que é a humanidade terrestre, nós estamos atravessando atualmente um determinado nível nesse processo da evolução. A evolução é da própria lei. A lei determina que no ambiente, temporariamente, por exemplo, no nosso caso, no ambiente material, os espíritos possam processar essa evolução. Então, o ambiente material vai favorecer para nós, vai trazer para nós elementos desse processo evolutivo. Bom, como que isso se dá? Segundo o Espiritismo, o progresso dos seres, ele se dá pela ciência, ele é impulsionado pela ciência e pelas revelações. Então, dentro da lei divina, nós vamos ver um lado da lei divina, que é o lado material dessa lei, a expressão material dessa lei. A ciência cuida de estudá-la. E ao longo do tempo, à medida que a ciência vai se aperfeiçoando, mais detalhes dessa lei são conhecidos. Porém, nós vamos perceber que o ser humano, o espírito, ele é um ser eminentemente moral. Ele, não obstante todas as suas funções orgânicas no plano da matéria, ele tem um componente intrínseco, que é característico do próprio espírito, que é essa porção moral do ser. Para que nós possamos perceber, dentro da dinâmica da lei, esse lado moral da lei, é que nós recebemos as revelações. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós vamos aprender que essas revelações, elas se dão de variadas formas, sempre respeitando a nossa condição de assimilação. Então, por exemplo, os espíritos, de forma didática, para que nós pudéssemos entender como isso se dá, eles organizaram essas revelações em 3 revelações principais, que seriam a primeira revelação, que ela vem consubstanciada nos 10 mandamentos da lei divina, e tem como coordenador, se nós podemos dizer assim, a figura de Moisés, aquele grande legislador hebreu, não é mesmo? Que viveu por volta de 1400 anos antes do Cristo, que é aquele responsável por receber essa porção da revelação divina, a primeira grande revelação, e após esse recebimento, nós vamos comentar aqui que hoje o Espiritismo nos explica que é um processo mediúnico importante, um grande fenômeno mediúnico, né? Ou seja, Moisés era médium. Moisés era médium extraordinário, né? Extraordinário. Então ele recebe, e é bom que se diga, por via de um emissário do próprio Cristo, essa primeira revelação consubstanciada nos 10 mandamentos. E seu emissário seria? Bom, o que é importante a gente falar é o seguinte: no nosso caso, no caso da Terra, o espírito que é responsável por esse processo de evolução é Jesus. Então nós temos que Jesus é aquele espírito que coordena todos os movimentos do processo evolutivo terreno. E, consequentemente, as revelações. Perfeitamente. Então é uma coisa curiosa que o Espiritismo traz como inovação. Ele diz o seguinte:
Jesus, não obstante, no plano religioso, ser considerado um espírito que se apresenta para nós a partir do chamado Novo Testamento, ele é o espírito que coordena esses movimentos do ser espiritual desde antes desse momento, que é o Novo Testamento. Que ele surgiu. No cenário, né? Porém, ele se apresenta para nós naquele instante no plano encarnado. Os espíritos se informam o seguinte: olha, Jesus coordena os movimentos da Terra muito antes, a partir, inclusive, do momento da sua própria criação. Então, Jesus coordena os movimentos do processo evolutivo terreno a partir da sua criação. Então, se a ciência hoje aponta como mais ou menos 5 bilhões de anos a idade da Terra, nós podemos dizer que há 5 bilhões de anos Jesus já cuidava de nós. Já era o diretor. Então exatamente. Ele estava nos bastidores do processo evolutivo. Sempre. Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele menciona o seguinte, que a nossa evolução no plano da consciência, ela passa a permitir que o ser se vincule a esse processo evolutivo por meio das revelações. Então, ele explica que o próprio desenvolvimento do pensamento religioso, ele é o resultado desse momento que nós galgamos em termos evolutivos. Então, o ser alcança um ponto no seu processo de evolução que ele passa a se movimentar no plano da investigação dos seus destinos, dos porquês da sua vida. Nesse momento, a revelação do plano religioso, e vamos entender religião como um processo de afinização do ser com o Criador, não em termos de instituições, em termos institucionais, absolutamente não. Um processo de religião traduzindo como religiosidade do ser. Intrínseco a cada espírito. Intrínseco a cada espírito, perfeitamente. Então, nesse instante, as revelações se apresentam como vamos dizer assim, um método pedagógico que promove essa aproximação do ser com os ditames da vida, com os objetivos da vida e com o reconhecimento de Deus como Criador. Então, na primeira revelação da lei, no momento em que Moisés trabalha o processo da primeira revelação, nós temos um cenário interessante que é preciso observar. Os povos à época, eles eram predominantemente politeístas. Eles não tinham consigo, salvo algumas civilizações mais avançadas, eles não tinham consigo a ideia do Deus único. Então, dentro do planejamento divino, o Espiritismo que nos ensina isso, era necessário que essa ideia do Deus único fosse divulgada. Então é interessante até que no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, ele diz o seguinte, que, por exemplo, a civilização egípcia, ao contrário do que parece, ela, nos seus iniciados, naquele grupo de espíritos que tinham as informações da ciência egípcia, eles, naquele grupo reduzido, eles não eram politeístas. Eles tinham a ideia do Deus único, mas criaram todo esse processo mitológico que a gente acompanha, tanto na civilização egípcia, como na romana posteriormente, ou mesmo a grega. Esse quadro, esse cenário do politeísmo, com esses deuses governando cada região, cada momento, cada situação, né, da vida, da natureza. Então, Emmanuel conta que era necessário que assim fosse em virtude da nossa condição. Mas a partir daquela época, o planejamento divino, capitaneado por Jesus, entende que já é possível revelar a ideia do Deus único. E é a principal notícia dessa primeira revelação. A partir dessa ideia do Deus único, desenvolve-se a primeira revelação. Aliás, é uma das coisas que destacou o povo hebreu, sim, diante das outras civilizações, porque o povo hebreu, ele não se destacou por guerras, por artes, por cultura, ele se destacou exatamente por causa disso, né? Pela fé. Exatamente. Então, o povo hebreu, inclusive, é um povo escolhido, vamos pôr isso entre aspas, né? Que é muito repetida essa expressão, no povo escolhido, exatamente por ser um grupo espiritual
que domina essa informação, que é importante. Um preparo, né? Como se fosse uma base para poder receber uma primeira grande revelação para a humanidade. É isso que você está dizendo. Exatamente. Então eles, em nível espiritual, estavam preparados a trabalhar na vida prática a ideia do Deus único. Então a primeira revelação vem com Moisés. É importante salientar que a preparação de Moisés, a preparação do grande legislador hebreu, ela passa por uma outra civilização, né? A história da recepção, né? do bebê Moisés, né? Por um povo politeísta. Exatamente. Pela princesa egípcia, né? Que cuida dele, e ele é iniciado na ciência egípcia para assimilar os grandes informes da ciência egípcia. Vale dizer, é importante dizer que hoje é uma coisa que o Espiritismo trabalha com muita tranquilidade, a questão do magnetismo. Dizem os livros da literatura espírita que os egípcios eles dominavam profundamente as questões do magnetismo. Bom, Moisés é iniciado junto ao povo egípcio e vem depois, né, revelado a ele que ele era hebreu, ele vem e assume a sua condição como líder espiritual do povo hebreu. Bom, recebendo lá, né, aquele famoso momento do Monte Sinai, em que a revelação dos 10 mandamentos, as tábuas da lei são trazidas a Moisés, ele inicia o processo de fazer essa divulgação. Deixa eu te fazer uma pergunta intermediária. Esse momento da revelação pelas tábuas da lei, no Monte Sinai, isso foi um processo mediúnico? Sim. Hoje, com o Espiritismo, nós temos condição de entender que todo esse movimento que às vezes nos parece miraculoso, sobrenatural, maravilhoso, são efeitos da lei natural, são efeitos naturais da lei. Então, aquela ideia de que Deus escreveu diretamente para Moisés. Não. O Espiritismo nos explica o seguinte: a atuação dos espíritos em relação a nós encarnados se dá, no nosso caso, pela direção de Jesus. O Espírito diz assim: Deus não atua na matéria. Ele criou a matéria, criou o princípio inteligente, né, são 2 elementos principais da criação, e os une para os fins da evolução. E permite que nós, co-criadores, em plano menor, possamos manipular esses fluidos, esses elementos materiais, com fins de promover nós mesmos, solidarizando-nos, né? Os espíritos superiores vêm em nosso auxílio, vêm nos auxiliar nesse processo, promover esse processo, o andamento desse processo evolutivo. Então, no caso dos fenômenos que ocorreram no recebimento dos 10 mandamentos, nós vamos verificar que Moisés é um médium de grandes potencialidades, faculdades mediúnicas extremamente desenvolvidas. E naquele momento o que ocorre é um fenômeno que o Espiritismo denomina de fenômeno de efeitos físicos. É um processo mediúnico que tem efeitos eminentemente materiais, que nós verificamos ocorrer aí em várias situações. Em várias épocas da humanidade. E em várias épocas. A Bíblia, por exemplo, está repleta de fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos, de materializações, etc. Então, nessa primeira revelação, é importante consignar que o objetivo principal é divulgação da ideia do Deus único. Como que ela vem organizada? O Espiritismo, para fins didáticos também, ele diz o seguinte: a primeira revelação da lei, ela vem com o enfoque da justiça. O que seria isso? A lei divina é uma lei que nos abraça em todos os aspectos da nossa vida. Um dos aspectos da lei divina que está inserido no contexto da lei divina é a questão da justiça. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 876, o que nós poderíamos entender por justiça? Do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. Pergunta 876 do Livro dos Espíritos. Os espíritos respondem: olha, justiça é o conceito já trazido anteriormente por Jesus, quando ele diz: olha, faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fizesse.
Então, em qualquer situação, se tivermos dúvida qual seja a melhor conduta, nós nos colocarmos, a solução seria nos colocarmos na posição do outro, para observar se aquela determinada decisão, se aquela fala, se aquele movimento, se aquela ação nossa seria por nós suportável com tranquilidade. Se seria boa para nós. Então esse seria o melhor conceito de justiça aplicado. A partir desse conceito primordial da justiça, desenvolve-se toda uma regulamentação que é processada por Moisés. Ele, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele desenvolve as ideias principais contidas nos 10 mandamentos da lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o chamado Pentateuco. Isso. É o Pentateuco mosaico, né? Mosaico. Isso. Perfeito. Então Moisés escreve ali, obviamente que existem símbolos belíssimos naquela narrativa histórica, né, do povo hebreu, tem todos os símbolos desse processo evolutivo ocorrendo. Então Moisés tenta desenvolver ali as ideias que lhe foram passadas, resumidamente, podemos dizer assim, nos 10 mandamentos da lei. Vai dizer que os 10 mandamentos da lei, eles são hoje base de toda legislação, inclusive no mundo inteiro. Todo o direito do mundo está baseado ali naqueles 10 mandamentos da lei. As noções primárias de direito e justiça nasceram nesse berço da história da humanidade. Perfeito. A partir dos 10 mandamentos da lei. E qual seria então a segunda revelação? Vamos lá. A segunda revelação é exatamente o centro da revelação divina para nós. É como se nós disséssemos assim, qual que é o ponto principal da revelação divina? Ela ocorre, ela se dá, ela é trazida na segunda revelação. O agente da segunda revelação é Jesus. A gente precisa não perder de vista que Jesus é um espírito puro. Um espírito que não tem nenhuma vinculação mais nos seus processos de evolução com os impulsos que a natureza humana necessita. E ocorre, normalmente, das pessoas tentarem entender o Cristo com valores dos seres humanos. Isso dificulta muito a nossa compreensão de Jesus, porque Jesus, se podemos dizer assim, ele não é ser humano naquilo que traduz as características do ser humano. Jesus é um espírito puro que alcançou um patamar tal de evolução que nenhuma das impressões que são parecidas, são atinentes ao ser humano, podem ser atribuídas ao Cristo. Quando você diz que ele alcançou, você está dando uma noção clara para nós de que Jesus, tal como qualquer espírito humano, ele evoluiu até alcançar essa pureza? Esse é o grande diferencial do Espiritismo, né? É uma doutrina democrática, né, que representa a justiça. Ela nos diz, olha, todos os espíritos partem de um mesmo princípio e têm um desiderato que é serem espíritos perfeitos. Não vamos usar perfeitos, não, porque perfeito só Deus. Mas espíritos aprimorados espiritualmente. Então Jesus é um espírito que ele passou por esses estágios e alcançou um patamar tal que ele é considerado um espírito puro. E ele alcançou esse patamar desde antes da Terra ter sido formada. Exatamente, exatamente. Essa que é a questão que precisa ficar clara para nós. Ele não caminhou junto conosco, ele vem desde antes já nessa pureza, né, Eros? É verdade. Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Bacana, né? Muito legal. Bacana. Isso nos ajuda a compreender, né, a grandeza desse espírito, que não tem nenhuma vinculação com os impulsos materiais no processo evolutivo e se dispõe a vir a se submeter às leis que regem o planeta Terra nesse momento de evolução. De espíritos infinitamente mais atrasados do que ele. Isso. No processo. Mal saídos do momento primitivo, dos rudimentos da evolução. Nós iniciamos o processo da evolução, galgamos, né, na escala de evolução espírita
um degrauzinho, passamos, né, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, e o Cristo se dispõe a vir e experimentar todos os detalhes, as nuances desse estágio de evolução. Então é muito amor, né, Marcelo? É um Espírito que nos dirige e diz, olha, agora eu vou estar com as criaturas da Terra para demonstrar a elas como se deve viver, se nós consideramos Deus como nosso norte. Se nós, né, é importante dizer, a doutrina espírita é uma doutrina teológica, né, se podemos dizer assim. Deus é a base da nossa doutrina. Tanto que a menção a Deus é a pergunta número 1 do primeiro livro das obras básicas da codificação espírita. Dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a presença de Jesus como sendo essa figura da segunda revelação, ela por si só já determina por que essa revelação é a central, é a mais importante. Perfeitamente. Os ditos do Cristo só poderiam ser efetuados por Ele próprio. Os ensinos de Jesus só podem ser ministrados por um Espírito puro. É o momento que, segundo Emmanuel, nós alcançamos a maioridade espiritual. Então é um novo ciclo dentro do mesmo processo de evolução que se inaugura. Então nós, enquanto humanidade, vinculados ao processo terreno, iniciamos uma nova fase no nosso processo evolutivo, em que as revelações, as informações da lei divina nos são apresentadas sob novo prisma. É um novo momento em que os espíritos já têm condição de pensar Deus como Pai. Deus, segundo o Evangelho de João, é amor. São informações profundamente consoladoras. Trazidas pelo próprio Cristo. Trazidas pelo próprio Cristo. Agora, é interessante, apesar de que na primeira revelação o nome que se destaca é Moisés, o Cristo estava na base do processo, na direção do processo. Na direção dos trabalhos. Então, quando a gente lê a Bíblia, abre a Bíblia nos primeiros livros e vai ler lá assim, por exemplo, o Deus de Abraão promove uma aliança com o povo hebreu. Abraão é o grande patriarca do povo hebreu. Ele inicia o processo. Na verdade, o que estamos lendo, segundo a informação espírita, é que Jesus inaugura o processo, inicia o processo, onde, pela própria avaliação do Cristo, nós já temos condição de receber a primeira grande revelação. Então, se fôssemos traduzir aquele símbolo bíblico, Deus de Abraão, poderíamos dizer Jesus e todos os espíritos que compõem o grupo, que o auxilia nesse processo. E é outra informação espírita importantíssima, né? Jesus atua como coordenador do processo e é auxiliado por espíritos superiores, né? Diríamos assim, no símbolo da Bíblia, espíritos angélicos, realizando o trabalho desde os primeiros momentos do planeta Terra. Então, se Moisés está realçado como o espírito responsável pela divulgação da ideia, no planejamento, na coordenação, nós encontramos a figura do Mestre Jesus. E mensageiros do Cristo assediando Moisés de várias formas. De várias formas. E vemos que o processo se dá eminentemente por via mediúnica. Então esses espíritos anjos, né, esses espíritos que são mencionados em várias oportunidades nos escritos religiosos, eles estão nos dizendo desse conjunto, desse grupo imenso de espíritos superiores que, capitaneados, né, sob a égide de Jesus, atuam em favor da humanidade terrestre, observando cada campo de atuação. O que eu acho, Marcelo, importante na informação espírita é nos mostrar que a Bíblia, hoje, para nós, ela já não é mais um livro religioso, naquele sentido assim, uma religião para quem se interessa pela religião, absolutamente. A Bíblia é um registro do processo de evolução da humanidade terrestre em todos os campos de atuação. Em todos os campos de atuação. Inclusive no campo da ciência, da filosofia. Não é mais um campo circunscrito
a determinados grupos, a determinado grupo de interesses? Absolutamente não. E ela registra, de forma profundamente simbólica, principalmente no Velho Testamento, esse caminhar, esse devir evolutivo da humanidade terrestre. Então Jesus, ele vem e ensina o cerne da lição. O Espiritismo diz, o enfoque dessa revelação é o amor, que é o centro da lei. Então nós temos na primeira revelação o direito, justiça. Sim. E na segunda, o amor. Isso. Então nós passamos de um momento espiritual de exercício no campo da socialização. Regras de convívio. Regras básicas de convívio, né? E passamos num segundo momento a exercitar a essência do ser. Direcionado mais para o alto. Exato. Começa-se, bem lembrado, a verticalização do ser. É o levantar. É um salto. Um salto, né? No progresso evolutivo. Sim, muito importante. Por isso que a gente está estudando até hoje aí o Evangelho do Cristo. Né? E que bom que ele está aí para a gente poder estudar. Né? Eu penso que é uma oportunidade sem igual. Bom, a partir da segunda revelação, segundo Emmanuel, maioridade espiritual. Já temos condição de vivenciar os ensinos do Cristo. Então Jesus pega o que era a diretriz da primeira revelação e a exemplifica, vivencia. Fala, olha, isso aqui, 10 mandamentos, na prática é isso. E a vida do Cristo se traduz nisso. E mostrar para nós que não matarás, não levantar falso testemunho, não cobiçar os pertences, as coisas do próximo, se faz assim. É a forma... Exemplo vivo da lei de Deus. Exato. Jesus é a personificação. Por isso que no Evangelho de João, chamado Evangelho espiritual, simbólico, ele começa o Evangelho falando: o Verbo se fez carne. A dizer assim, a ação divina, a providência divina se materializou para nós no planeta Terra. É Deus atuando, é importante que se diga, né, que o Espiritismo faz uma distinção muito clara e muito tranquila com relação a isso. Deus Pai, Criador, e nós, inclusive Jesus, criaturas desse Criador, não se confundem, né, no mesmo ente, numa unidade, mas se confundem sim na unidade de propósitos. Então Jesus vivencia a lei divina na sua plenitude. Ele, como Espírito puro, vem e nos ensina o que é o objetivo da lei divina para nós. O que é importante a gente observar, quando a gente está estudando Jesus à luz do Espiritismo, que Kardec, que é o nosso codificador, ele tinha uma característica interessante. Ele era um cientista por excelência. Então ele era aquele perfil intelectual que buscava perceber as vinculações existentes entre as ideias que se projetaram ao longo da história acerca, por exemplo, da religião, das questões sociais, a aplicabilidade desses conceitos. Por quê? Tendo ele percebido, tendo ele sido informado que Deus era a causa de tudo, o trabalho de um cientista, né, Marcelo, não deve ser fácil, né? Eu sou ciência. Eu tenho aquele pensamento assim, o que me é provado materialmente, eu somo as minhas experiências, eu somo as minhas pesquisas. O que não é provado não consta no meu vocabulário, não agrega. Então, quando os espíritos superiores respondem para Kardec, olha, Deus é a causa primeira de tudo. Então ele teve que começar a pesquisar os assuntos que eram trazidos tendo esse parâmetro, esse alicerce. Bom, quando Kardec, na movimentação, pergunta, está lá a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito Deus nos oferece para nos servir de guia e modelo? Para surpresa de Kardec, penso, ele diz, a resposta é simples, pequenininha, Jesus. Então, quando é revelado a Kardec que Jesus é o ser mais perfeito que existe na Terra,
ou que existiu na Terra, ele tem que fazer toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho em torno dessa nova ideia. Então, o que é interessante observar é que a segunda revelação nos traz os aspectos mais importantes da lei divina. Porque é o ser mais perfeito que nos vem revelar. Então Kardec, a partir daí, aí grande mérito dele, começa a se movimentar num terreno de difícil penetração. E que ele não tinha se arvorado ainda até esse momento que você está Exatamente. Ele estava mais voltado para os aspectos científicos, filosóficos, né, da doutrina. Exatamente. Então, quando ele percebe que Jesus é aquele ser que, não obstante ter sido cultuado, vamos dizer assim, num ambiente restrito da religião, ele é o princípio da própria doutrina espírita. Ele é o direcional, né, o norte do próprio desenvolvimento da ciência espírita. Então, é exemplo de Paulo de Tarso, que depois de identificar Jesus como o caminho, ele passa a trabalhar buscando identificar Jesus no Velho Testamento, que ele dominava bem. Kardec, num terceiro momento, ele passa a buscar identificar Jesus nas manifestações da vida pela revelação dos Espíritos superiores. Então nós já estamos falando da terceira revelação. Iniciamos falando da terceira revelação. Então vamos prosseguir. A terceira revelação tem características totalmente distintas. Da primeira e da segunda. Perfeitamente. Enquanto nós identificamos um agente que impulsiona as revelações, como é o caso de Moisés e é o caso de Jesus, a terceira revelação isso não ocorre. É um momento em que, inaugurando novamente um novo ciclo do processo evolutivo, a revelação se dá de forma dispersa, porém planejada. Dispersa no sentido assim, todas as informações que foram compiladas, organizadas por Allan Kardec, elas chegaram até ele dos mais diferentes pontos do globo terrestre. Há quem acredite que o trabalho de codificação feito por Kardec se deu numa salinha, né, com uma médium ou um médium, né, e ele foi recebendo aquele monte de informações e organizou. Não. O trabalho foi hercúleo. Porque naquele momento, os espíritos narram o seguinte, aquele momento em que o advento do espiritismo tem o start, tem o início, é um momento resultado da organização crística. É Jesus que diz, está na hora do espiritismo ser codificado. Está na hora de que a revelação divina se dê de forma ampla, abrangendo os mais variados assuntos, temas, tópicos, opiniões. Então, a característica da doutrina espírita é a característica da universalização do ensino. Esses agentes, então, foram espíritos e não encarnados. Sim. Você diz que propiciaram essa movimentação? Não, porque você tinha dito, porque você tinha dito os elementos da primeira revelação Moisés, da segunda Jesus e da terceira uma característica distinta, veio de várias partes do globo. Isso. Foram as atuações dos espíritos através dos médiuns endereçadas e recolhidas pelo Kardec. Exatamente. O trabalho de Kardec é organizar os assuntos que eram trazidos. Então os espíritos superiores, eles num determinado momento, Deus, né, diz assim, tá na hora. O espírito encarregado é Jesus. É como se a gente imaginasse Deus dando o sinal verde para Jesus. Olha, pode liberar a revelação para a terceira etapa. Exatamente. É um simbolismo nosso. Né? Exato. Que consta inclusive na Bíblia. Mas na Bíblia tem a profecia, né? Dizendo o seguinte, olha, tempo virá em que o Espírito de Deus se derramará sobre toda a carne. Olha que símbolo bonito. Né? Que poesia com profundo significado. Hoje o Espiritismo nos permite identificar isso. Então quando a gente lê aquela passagem na Bíblia, a gente identifica o trabalho dos espíritos superiores
companheiros vinculados ao processo de evolução do planeta Terra, companheiros que vivenciaram experiências pelas suas reencarnações e consolidaram o ensino, que retornam para nos auxiliar a entender a lei divina. Então, resumindo, Everson, as 3 revelações. Nós podemos classificá-las da seguinte forma. A primeira revelação, que teve como agente Moisés, ela tem um enfoque da justiça, que é um aspecto da lei divina. A segunda revelação é o cerne da revelação, é o âmago da questão. E é Jesus que vem trazer. O enfoque principal é a questão do amor como alicerce da lei. A terceira revelação, ela se dá de forma diferente, como mencionamos, com características diferentes, e tem como enfoque principal a questão que os próprios Espíritos intitulam, que é o momento verdade desse processo evolutivo. Seria como se naquele instante em que o advento do Espiritismo se dá, se processa, fosse necessário aprofundarmos ainda mais os ensinos de Jesus. Everson, no capítulo 14 do Evangelho de João, está registrado no versículo 16 que Jesus nos enviaria um outro Consolador. Analise isso para nós, por favor. É uma passagem belíssima, Marcelo. A gente vai fazer uma leitura rapidinha aqui, só para a gente ter uma noção do que está dito nessa passagem. O registro está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Então diz assim, Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Temos sempre que analisar todas as passagens evangélicas partindo das balizas da interpretação espírita. Quais sejam? O Espiritismo nos ensina o seguinte: Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele coordena todos os movimentos do processo evolutivo terreno. Já mencionamos isso. Então, ele se utiliza das suas ações, das personagens, das situações que ele encontra como métodos pedagógicos. São ferramentas pedagógicas do ensino crístico. Ele usava muitas figuras de época, os personagens da época dele, para construir esses cenários. Sim. O Espiritismo nos diz que nessa passagem Jesus está fazendo uma profecia, uma previsão para o futuro, nos dizendo da necessidade de, assim como ele, um consolador por excelência, a gente vai dizer por que ele é consolador, assim como ele atua no processo da consolação, futuramente seria necessário o envio de outro consolador. Na visão espírita, o nosso processo na vida, no dia a dia, ele não é um processo de salvação como se entendia antigamente. Ou seja, somos seres pecadores, maculados até pelo pecado original, como muito se acredita ainda, e que, pelas circunstâncias da vida, buscamos a salvação. Em virtude mesmo de sermos pecadores, nessa visão do pecado, nós experimentamos na vida, no dia a dia, na nossa realidade de vida, aspectos de aflição e sofrimento. Essa característica da vida atual se refere a essa nossa característica intrínseca de pecador, que busca com esforço, com sofrimento, com dor, a sua salvação, o seu passaporte para o céu.
O Espiritismo vem e modifica profundamente esse estado de coisas, porque ele retira do pensamento religioso a questão do pecado e da salvação. Ou seja, deixa de haver o agente externo da salvação. Sim, também. Mas todos os dois conceitos são profundamente modificados. Quando o Espiritismo nos ensina, estamos num processo de evolução, ele diz, cada nova reencarnação traduz-se pela apresentação ao ser daqueles exercícios que lhes são necessários a esse aprimoramento, a esse aperfeiçoamento. Então, de pecadores, nós passamos a aprendizes, a educandos, a alunos na escola da vida. E isso já é um fator de consolação, não é verdade? Perfeito. Nós já não estamos mais manchados por atitudes de pecado, de constrangimento à lei, e sim equívocos, no sentido de não entendimento perfeito, excelente da lei. Pela imaturidade espiritual. Então, se não somos mais pecadores e não estamos mais em busca da salvação, porque o conceito de salvação à luz do Espiritismo se modifica, e Emmanuel, num dos seus livros que ele comenta essas passagens, ele diz, salvação, se bem entendida, representa desvio de perigo iminente. O que não quer dizer que aquele que se desvia do perigo não tem a necessidade de prosseguir no seu caminho. Então, quando Jesus faz menção a esse novo Consolador, ele vem nos dizer, pela visão espírita, pela explicação do Espiritismo, que num momento posterior, nesse mesmo aprendizado, as matérias que são, entre aspas, lecionadas para nós, que tem uma conotação de dor, de sofrimento, elas serão melhor compreendidas. Porque Jesus, no Evangelho, ele já disse que a dor, o sofrimento, se refere exatamente à necessidade de impulso diante da lei. Nós vamos nos recordar a passagem que Jesus se encontra com Paulo no deserto, naquela época Saulo, que ele diz, não recalcitres contra os aguilhões. Diz ao Paulo, em outras palavras, traduzindo, Paulo, não fique resistente ao mecanismo do aprendizado, que às vezes é de dor, porque ele te proporciona um caminhar. A elevação espiritual, o progresso. Né? Progresso. Por isso que no Sermão do Monte ele diz, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então é necessário entender que a consolação ela é necessária naquela época e ainda hoje, em virtude do nosso nível de evolução. O que nos impulsiona o progresso, infelizmente ainda, é aqueles momentos de dor, aqueles momentos de experiências mais difíceis que vão nos arregimentar valores espirituais. Kardec diz que para o nosso nível de evolução, a dor, né, assim, as dificuldades, as intempéries, as calamidades, as frustrações, etc., são do mecanismo da lei. Precisamos da dor? Então é apologia ao sofrimento? Absolutamente não. Mas ainda nós somos resistentes a um processo evolutivo mais suave. Nós ainda nos valemos dessas experiências, dessas dificuldades, dessas vicissitudes, para refletirmos, meditarmos. Elas não são indispensáveis, mas são o método de que ainda nós nos valemos para evoluir. E o outro Consolador? Do que se trata? Exato. Então, quando a gente observa essa fala do Cristo, ele diz, olha, ouve o que eu estou dizendo, procura vivenciar os meus ensinos. Se a gente pudesse resumir o ensino do Cristo, seria o trabalho do amor, da caridade, da humildade, de nos enxergarmos diante das situações. Mas no futuro, completa o Cristo, vou enviar, se o Pai assim permitir, né, um outro Consolador. Haveria uma outra onda de auxílio, de amparo para a humanidade. Em novos moldes. Em novos moldes. Porque nós, com certeza, já caminhamos na condição de entendimento.
de que a dor, como dizem os Espíritos, a dor é o remédio amargo que cura. Então nós já caminhamos o entendimento de que a dor funciona como um mecanismo de impulsão evolutiva. Então o outro consolador, o que seria? Seria o prosseguimento do processo, considerando esse novo momento. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: o Espiritismo desempenha a função consoladora que Jesus prometeu na passagem registrada pelo apóstolo João. Everson, nesse sentido, então, o Espiritismo é considerado o consolador prometido? Exatamente. Os Espíritos nos explicam o seguinte: analisando a fala do Cristo naqueles versículos e analisando a característica, o corpo doutrinário espírita, nós vamos perceber que o Espiritismo é a tradição, é a doutrina que realiza a promessa do Cristo. Algumas religiões, por exemplo, elas interpretam que essa passagem, essa promessa, ela se cumpre na oportunidade do fenômeno ocorrido na festa de Pentecostes, que está narrado no livro Atos dos Apóstolos, onde os discípulos do Cristo, segundo a narrativa, cheios do Espírito Santo, e há menção ao Espírito Santo, eles começam a dizer, ensinar a todos os povos que estavam reunidos lá por ocasião da festa do Pentecostes em Jerusalém, e eles os compreendem, apesar da diversidade de tribos, das mais diferentes regiões que acorriam a Jerusalém para as festas, eles entendem perfeitamente aquilo que os discípulos estão dizendo. Então algumas religiões interpretam assim. Mas Kardec, ele raciocina e argumenta no livro A Gênese, que Jesus diz na passagem do Evangelho que o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, ou o Consolador, ele nos falaria de todas as coisas, e além disso, ele nos faria relembrar de tudo o que o Cristo havia dito. E não há em nenhum local um registro do que foi que os discípulos, no fenômeno de Pentecostes, ensinaram. Então, se a informação nos seria útil como um consolador, um outro consolador, como é que nós vamos descobrir o que é que os discípulos ensinaram, já que não há registros? Então o argumento de Kardec é sempre muito sensato e tranquilo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa raciocinar o seguinte: fica parecendo que o espírita está puxando a brasa para a sua sardinha, não é isso? Ou seja, o Espiritismo é o consolador prometido. Mas a gente precisa raciocinar, antes de tudo, que o Espiritismo não é uma particularidade dos espíritas. O Espiritismo é fruto de um processo da dinâmica da lei divina que foi planejado por Jesus. Ele não é direcionado, o Espiritismo, para espíritas, não. Ele é um marco histórico espiritual da humanidade. Você diria que está inserido no contexto do controle universal dos espíritos? Exatamente. Há uma organização doutrinária, metódica, sistemática, destinada a nos auxiliar, nos instruir, nos servir de guia, vamos dizer assim, mas nós, humanidade. Então a promessa do Cristo era para os hebreus, como eles entenderam inicialmente, a promessa do Cristo era para um determinado povo. Não. A promessa do Cristo é para a humanidade terrestre. Olha, nesse sentido ainda das 3 revelações, Moisés com direito, justiça, Jesus com amor, e você citou o Espiritismo com entendimento do que é a verdade. Como que se insere, até o ponto que você nos explicou até agora, esse contexto de verdade, da verdade, nessas revelações feitas pelos Espíritos? Exato. Nós observamos que Jesus, quando da sua vinda, ele diz: ainda não é possível dizer tudo. No momento que ele estava com os discípulos, ele tinha condição de aprofundar o ensinamento. Quando ele estava dizendo, naquilo que o Evangelho traz simbolicamente como multidão, que quer dizer exatamente o perfil de nós mesmos,
naquele momento, ainda muito acanhado espiritualmente, ainda muito preso a ritos, a práticas exteriores, aí quando Jesus identificava essa nossa falta de condições de assimilação do ensino, ele falava por parábolas. Então, quando Jesus utiliza desse recurso, dessas figuras, desses exemplos, desses símbolos, ele vem trazer ensinos que deveriam ser melhor entendidos futuramente. Então, o que é que os espíritos querem dizer quando eles dizem que o enfoque da doutrina espírita é a verdade? Como isso se encaixa? Qual a característica da verdade? É exatamente a possibilidade, que é a grande característica do espiritismo, de poder investigar todos os assuntos, todas as questões. Então, quando nós, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. À primeira vista, nos parece meio incoerente pensar que se uma tradução boa de bem-aventurados fosse felizes, como é que a gente vai entender felizes os que sofrem? Pois que serão consolados. Quando? De que maneira? De que maneira? Porque muitos passam uma encarnação inteira em condições desfavoráveis e não conseguem essa consolação. Essa suposta consolação, perfeitamente. Aí, quando a gente pega lá uma das obras básicas do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele comenta essa passagem, tem uns itens interessantes lá. Uma divisão interessante organizada por Kardec. Ele fala assim, causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. E fala da vida futura. Então hoje, a característica do Consolador prometido por Jesus é principalmente nos dizer, somos espíritos imortais. E o estágio que fazemos no plano material é apenas uma fase do nosso processo de aperfeiçoamento. Então, por mais impactantes que sejam as nossas experiências, como é o caso da morte de um ente querido, das enfermidades congênitas e incuráveis, por mais que sejam experiências difíceis, essas mesmas experiências estão vinculadas a um processo de infinita justiça divina e, principalmente, se destinam a essa mobilização do ser, a esse reconhecimento do ser que transcende a experiência atual, aquele momento de dor, com vistas à aquisição de valores maiores. Então nós vamos observar que tudo que se refere à vida do ser é estudado pelo Espiritismo. Então ele cumpre a função de consolador nesse sentido. Ele fala quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Quais são os parâmetros da avaliação divina relativamente às nossas atitudes. Nos fala a respeito da solidariedade universal que existe. Não importa se nós estejamos traduzidos num campo material, numa experiência material, ou desencarnados no plano espiritual. Isso se refere aos mecanismos necessários ao nosso aperfeiçoamento. Então ele é consolador no sentido assim, eu passo a entender a lei divina pela realidade da minha vida. Tem uma frase interessante que eu acho belíssima de Kardec, no livro Obras Póstumas. Ele diz assim, templo e oficina, não há distinção entre oficina de trabalho e o templo religioso para Deus. Então a nossa vivência dentro da lei divina precisa se dar exatamente na realidade da nossa vida. Nós não temos que praticar a nossa religiosidade dentro de uma igreja, de um centro espírita, de um templo religioso de qualquer denominação. Nós temos que viver exclusivamente. Né? Exclusivamente. Nós temos que viver a nossa religiosidade diante daquilo que a vida nos oferece. Então, o Consolador,
que se personifica na doutrina dos Espíritos vem dizer, olha, todos os nossos movimentos no plano da vida de relação, da vida social, tudo que se nos apresenta se vinculam às nossas escolhas. E Deus permite que, por exemplo, o mal ocorra como mecanismo de despertamento do ser. Aproveitando que já que a gente está falando em verdade, quem é o mencionado Espírito de Verdade, que é autor de várias mensagens que estão localizadas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que também assina o item Prolegômenos no Livro dos Espíritos? Sim. Espírito de Verdade. Dá a impressão que é até um ente, né? Um ente determinado. A codificação espírita, ela nos informa que essa expressão Espírito de Verdade, ela representa um grupo grande de espíritos. Um grupo imenso de espíritos. É a expressão a representar uma coletividade. Uma coletividade. Segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, um comentário, uma nota de rodapé na obra, aliás, vale dizer uma obra espetacular em termos de revelações, ele nos diz o seguinte, que o Espírito de Verdade são aqueles espíritos que se santificaram. E eu acho interessante que ele tem essa preocupação de usar essa expressão santificar, porque na passagem de Jesus ele fala Espírito Santo. Então Emmanuel faz questão de dizer, são espíritos que se santificaram na luz e no amor e que cooperam com Cristo desde os primórdios da humanidade terrestre. Então é interessante viver o Espírito de Verdade é essa pleiade de espíritos superiores que retornam ao ambiente planetário a nos dizer da lei divina de forma ampla e aprofundada. Assessorando Cristo na sua missão, né, de trazer o Evangelho para a Terra. Sim. O que ressalta bonito, belo no ensino espírita, Marcelo, se você me permite, é pensar o seguinte, alguns interpretam essa passagem como uma vinda de novo do Cristo. O próprio Cristo, né? O Espírito de Verdade seria o Cristo. É isso? Sim. Que é a vinda de Jesus novamente. Não deixa de ser. Perfeitamente não deixa de ser. Mas a lei divina ela é tão bela que ela permite o quê? Que todos nós possamos fazer parte do progresso da humanidade. Ela estipulou uma lei de solidariedade e ela se perfaz, ela se estabelece, se expressa no Consolador prometido. Ou seja, Jesus diz, olha, todos vocês que atuaram e que atuam no processo de evolução com respeito à lei divina, com Deus no coração, vão auxiliar o progresso daqueles que estão na retaguarda. Você está querendo dizer que qualquer criatura da Terra pode ser um preposto do Cristo? Sim, sim. Uma vez consolidado em nós que o caminho é a harmonização interior, o equilíbrio, a expressão divina nossa enquanto criaturas de Deus, né? Por via do amor, das ações no amor. E é interessante que a bandeira espírita é exatamente a caridade, em todos os seus aspectos. Como a refletir o amor divino por nós, mas esse amor efetivo, dinâmico, atuante. Não aquele amor estático, místico, transcendental, às vezes assim, um pouco bucólico, poético. Não, absolutamente. Amor é ação. O Espiritismo traz como bandeira, fora da caridade, não há salvação. Como a nos dizer, ama agindo, ama atuando, ama ajudando, auxiliando, sendo útil. Nós somos criaturas divinas que precisamos participar da criação no processo de amor ao semelhante, o que foi recomendado por Jesus. Então hoje nós identificamos o Espírito de Verdade, esse grupo de espíritos, obviamente de um quilate espiritual, né, altíssimo, né, são espíritos superiores efetivamente, que atuam em nosso favor, que nos esclarecem sobre todos os aspectos.
Então, quando a gente abre uma obra espírita e lê lá a influência dos espíritos na nossa vida, nós vamos entender que em cada momento da nossa existência, nós estamos vinculados a esse intercâmbio espiritual. Como que há... como que ocorre hoje a mesma consolação de que o Cristo foi protagonista no Evangelho? As novas vias da consolação. É aquilo que a gente estava mencionando acerca do Evangelho sobre o Espiritismo. Causas atuais, causas anteriores do sofrimento. Nossa vinculação com a realidade que se desenha para nós hoje. Um processo intercambiado, né? Aquela coisa totalmente vinculada. Não existe erros, não existe saltos, não existe retrocesso. Existe um movimento dinâmico, sempre adiante, sempre de progresso, sempre de crescimento, com as ferramentas que nós nos permitimos utilizar. Então esse espírito de verdade, Emmanuel faz questão de dizer, santificado, por quê? Ser santo à luz do Espiritismo ser santo à luz do Espiritismo arregimentar valores pelo processo da reencarnação, pelo processo do aprendizado, pela renúncia, pelo estudo, pelo aprimoramento do ser. Então, santo, segundo o Espiritismo, é aquele espírito que promoveu a sua própria santificação pelas experiências, pelos trabalhos, pelas duras labutas que todos nós estamos aí submetidos. Everson, um dos mais sublimes trechos de Mateus, no capítulo 11, o Cristo convoca a humanidade com o seu vinde a mim. Explique, por favor, o que seja o jugo de Jesus, mencionado nessa passagem, né? E por que é ele suave, assim como leve o seu fardo. Uma belíssima passagem, Marcelo. Mais uma vez, a gente tem que iniciar uma leitura espírita de uma passagem evangélica, lembrando o seguinte: Jesus, pelo seu alto quilate espiritual, por ser um espírito de alta hierarquia espiritual, ele se utiliza desses mecanismos simples, dessas circunstâncias do dia a dia da vida das pessoas para ensinar. Então é o professor por excelência. O que ele faz? Ele utiliza com aquelas pessoas que o seguiam exemplos da vida prática que são mais fáceis deles assimilarem. Então, por exemplo, todas as parábolas do Cristo, por exemplo, ele fala de elementos simples do cotidiano das pessoas. Fala de plantações com os agricultores, fala de pesca com os pescadores, etc. Nessa passagem, a tradução do jugo é a tradução de canga. Não sei se você se recorda, aquele apetrecho, aquele instrumento que atrelava os bois ao carro de boi, a carroça. É aquela peça que fica no costado do boi, no lombo do boi, no pescoço dele, que permite que eles caminhem emparelhados e permite que ele puxe a carga que está na carroça. Então nós vamos observar no jugo, na canga que é colocada nos bois, uma imposição que é feita a eles, a fim de que eles cumpram o seu papel. Então o papel deles, o dever deles, é puxar aquela carga na carroça. Então Jesus diz, olha, vinde a mim, porque o meu jugo, a minha imposição é suave e a minha carga é leve. Como entender isso? Jesus faz questão de demonstrar que dentro daqueles ensinos todos que são trazidos no Evangelho, existem, se podemos dizer assim, regras básicas para que possamos alcançar aquelas promessas de tanta alegria e felicidade que ele nos traz. Então ele diz, olha, eu vim para ensinar a que nós precisamos nos relacionar a fim de podermos alcançar esse plano do reino dos céus, né? O meu reino, que ele diz, né? O meu reino não é deste mundo. Então esse plano de ideário
de paz, de felicidade, ele só será alcançado, obtido, se nós observarmos alguns procedimentos. É o jugo, o que nos impõe. Isso às vezes nos assusta. Não é mesmo? Falar, meu Deus, eu não vou querer mexer com religião, não, que ela me dá certas imposições, certos deveres que às vezes me privam daquilo que eu mais gosto. Daqueles valores que eu conservo em mim, que são importantes para mim, que eu não estou afim de abrir mão deles ainda. Mas o interessante é que nessa passagem, nesse caso, né, que você está explicando, Jesus está nos convidando para nós nos lançarmos a esse jugo. Sim. É um livre-arbítrio que está sendo estimulado. Aliás, em todos os ensinos do Cristo, ele sempre convida, né? Interessante a gente ver isso. Porque o livre-arbítrio é da própria lei. É lei da natureza que o ser consciente tem a liberdade de escolha. Então, quando Jesus diz, olha, venha a mim, e é importante a gente entender que é um vir à essência do Cristo, ao ensino do Cristo, aos exemplos do Cristo, à atuação do Cristo. Para nos aproximarmos de Jesus, essa aproximação só se dá se começamos a ter afinidade com Jesus. Se somos avessos ao comando de Jesus, às sugestões de Jesus, nós não criamos com ele afinidade. Por isso que ele fala com os discípulos, reconhecereis como meus discípulos, por muito se amarem. Então o ensino do Cristo é sempre a nos dizer, olha, se buscamos paz, equilíbrio, felicidade, é preciso antes perceber que paz, felicidade, alegria, à luz do Evangelho, é um pouquinho diferente de paz, alegria, felicidade que o mundo pode nos proporcionar. Aí é que está o desafio da encarnação. É nós nos enxergarmos espíritos, criaturas de Deus, envolvidos no ambiente material que é basicamente fruto dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas vontades, e trabalharmos nesse ambiente sem nos contaminarmos por ele. Então Jesus nos ensina a vivenciarmos as experiências que são importantes, sem sobretudo, sem todavia, nos macularmos com hábitos, posturas, pensamentos, atitudes que vão nos afastar da lei de amor. Então Kardec, no comentário dessa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, Jesus vem dizer, existe sim regras, existe sim jugo, porém o jugo é suave. Por quê? A única coisa que Jesus nos pede, se é que podemos resumir a lição do Cristo, é praticarmos o amor com a caridade. Amor e caridade são as alavancas do nosso progresso. Nos aproximam do Cristo e aí nós podemos dizer que estamos atendendo o chamado dele. Exatamente. Para clarear um pouquinho mais essa passagem da questão da submissão e da questão da carga, nós vamos lembrar no comentário de Emmanuel, que ele intitula Liberdade com Jesus. E ele diz, liberdade com Jesus é a certeza do dever cumprido. Então, para sermos livres, entendendo que somos espíritos divinos, é necessário que tenhamos vinculação com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades no plano terreno. Essa vinculação, essa relação que há entre ser livre, cumprindo os deveres que poderiam talvez nos trazerem uma ideia de prisão, é um grande paradoxo da vida do ser, e que Jesus vai recomendar. Então, por que ele diz que é suave, que o fardo é leve? Hoje o Espiritismo nos explica, aquelas experiências, vivências que a reencarnação nos traz, nos devolve, são profundamente, perfeitamente adequadas às nossas necessidades,
as nossas conquistas, aquilo de que necessitamos para continuar a nossa jornada. É nesse sentido que esse ônus se torna suave. Everson, apesar de que o Espiritismo é considerado o consolador prometido, o espírita se sente consolado? Precisamos raciocinar sobre os pilares da doutrina espírita para responder essa pergunta, porque o Espiritismo diz assim: somente poderemos nos movimentar agora, nesse momento, no plano do progresso, da evolução espiritual, se entendermos que a realidade da vida é a ferramenta de trabalho. Que tipo de consolação o Espiritismo oferece? É a consolação pelo entendimento. Nós nos fortalecemos porque entendemos a dinâmica divina. Então eu amo a Deus, não porque eu acredito em Deus, mas agora porque eu entendo Deus. Então o processo se dá de uma forma interessante, que é uma forma intelectiva. O espírito hoje que se interessa pelo espiritismo, ele tem que ter ciência de que ele está se aproximando de uma doutrina lógica, racional. A nossa fé, a nossa crença, o nosso envolvimento, ele é raciocinado. Então, quando nós nos aproximamos do espiritismo, precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. O que eu estou buscando no espiritismo? O que o espiritismo me oferece? Caso contrário, nós corremos o risco de nos vincularmos ao espiritismo, que é um marco, como mencionamos, num novo momento espiritual da humanidade terrestre, buscando encontrar nele os mesmos valores que cultivávamos no passado. Se nós observarmos a evolução do pensamento religioso, teve uma época da humanidade, uma época difícil, nossa, em que nós buscávamos soluções de problemas, respostas no outro, no companheiro, no sacerdote, nas práticas exteriores, nos ritos, nas penitências, nas indulgências. Então nós vamos ver que havia conosco uma ideia de que, para que nós pudéssemos ser felizes, era necessário um mercantilismo com Deus. Era necessário negociar isso com Deus. Então o Espiritismo ele não permite esses mesmos recursos. São recursos novos. São recursos em que o ser se aproxima da doutrina, se aproxima da informação para entender o que se passa. E, entendendo, se fortalece. Se fortalecendo, se consola. Então, quando eu estou diante, por exemplo, da morte de um filho querido, por exemplo, que todos estamos sujeitos, é necessário, pela informação espírita, entender que ele, antes de meu filho, é filho de Deus, primeiramente. Segundo, que ele está vinculado a mim, mas não deixa em momento nenhum de ser um espírito independente, livre, com a sua própria história espiritual. E que se Deus determinou que ele deve retornar à pátria espiritual, e aí o consolo do Espiritismo, né? Ele não morreu, ele desencarnou, ele retornou ao seu habitat natural. Então, no momento que isso se define como realidade da minha vida, eu, de posse desse arcabouço, me fortaleço. E entendo que o que ocorreu ali foi apenas a morte de um envoltório físico que circunda, que é a roupa do ente principal da essência do ser, que é espiritual. Então a consolação que o Espiritismo nos oferece, ela é um pouco diferente, porque ele não nos oferece solução de nenhum problema. Ou seja, você está dizendo que a iluminação interior pelo conhecimento auxilia as pessoas a combater o sofrimento pela aceitação da dor, por exemplo. Sim, o Espírito de verdade, ele diz num determinado momento, fala: espíritas, amai-vos, este primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Então ele nos informa que é necessário que nós tenhamos
o domínio da informação para que ela nos seja útil no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Então é necessário, nós espíritas, estarmos envolvidos com a compreensão dos postulados espíritas, pelo estudo, pela reflexão sistemática, pela meditação nesses ensinos. É necessário que nós possamos praticar a caridade como forma de exercitarmos o nosso potencial espiritual, fortalecermos a nossa condição espiritual e sempre, sempre aliarmos o conhecimento à vida prática. Não há como nós sermos espíritas se nós não conseguimos enxergar dentro de casa um grupo de espíritas reencarnados. Se não conseguimos identificar na força do pensamento uma força criativa que vai definir um painel, vai definir uma realidade para nós. Mesmo porque muitas criaturas que estão na Terra, que ainda não têm aquela capacidade de amar, sem um conhecimento, não vai ser uma tarefa fácil. Sim. O conhecimento pode auxiliar a criatura a caminhar na direção desse amor que Jesus postulou, não é isso? Exatamente. Então, se eu vou à casa espírita porque eu estou com um determinado problema, o espiritismo não vai trazer solução. O espiritismo vai nos dizer, olha, o que está acontecendo é isso. Porque você está inserido num contexto tal. Identifique os pontos que precisam ser trabalhados e mãos à obra. É um trabalho individual que os espíritos superiores nos permitem participar. E não mais aquele perdão gratuito, aquela salvação imposta, comprada, negociada, não mais. É aquilo que Emmanuel diz. A nossa evolução se dá agora de forma consciente. Nos fortalecemos perante as dores porque entendemos da utilidade das dores na nossa vida. Everson, Espiritismo BH agradece de coração a sua participação nessa entrevista. Nós que agradecemos porque é sempre bom a gente poder falar sobre o Espiritismo. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!